Hoje a gente vai falar um pouco sobre o número de elementos de um conjunto. Antes da gente começar a falar especificamente do número de elementos de um conjunto qualquer, vamos tratar de alguns casos especiais. O primeiro desses casos é o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Portanto, o número de elementos de um conjunto vazio parece razoável que seja zero. Outra coisa é que a gente vai indicar o número de elementos de um conjunto ou por tralha A ou por N de A. Tá? Eu vou usar essa notação aqui, que eu acho mais simples de fazer e mais rápido. Então, o número de elementos do conjunto vazio, ou seja, tralha vazio, é igual a zero. Tá? Então, se um conjunto não tem elementos, o número de elementos dele é zero. Outro conjunto que é especial é o conjunto unitário. Então, se um conjunto só é unitário, só tem um elemento. Então, o número de elementos do conjunto unitário, vamos chamar esse conjunto unitário de A mesmo, ele é igual a 1. Outra coisa é que se o conjunto for infinito, por exemplo, número de elementos dos números naturais, por exemplo, que é um conjunto infinito, ele é representado por infinito mesmo, ou seja, tem um número infinito de elementos. Então não é possível contar quantos elementos tem o conjunto dos números naturais. Outra coisa também que a gente quer falar antes de começar a entrar em conjuntos específicos é o número de subconjuntos, que de certa maneira é um número de conjuntos também, já que o número de subconjuntos é chamado de conjunto das partes. Né? O número de subconjuntos é o número de elementos do conjunto das partes, ou conjunto das partições de um conjunto. Então, né, o número de subconjuntos associado a cada um desses conjuntos, ou qualquer conjunto, é sempre 2 elevado a n. Então, eu vou indicar o número de subconjuntos, por exemplo, por n das partes de um conjunto A. O n das partes de um conjunto A é 2 elevado ao número de elementos de A. Ou, se você preferir, né, 2 elevado a n de A. Então, o número de elementos das partes de A, que são os subconjuntos de A, né, é 2 elevado ao número de elementos de A. Então, por exemplo, se um conjunto é vazio, ele tem 2 elevado a zero, só tem um subconjunto. Se um conjunto é unitário, ele tem 2 subconjuntos. Se um conjunto é infinito, ele tem infinitos subconjuntos. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que o seu conjunto seja o conjunto unitário, eu vou chamar de B aqui. B igual a 2, por exemplo. Quem são os subconjuntos desse conjunto? Primeiro, né, a gente sabe que vazio é subconjunto de todo conjunto. Então, conjunto das partes de B vai ser vazio e o próprio conjunto. Ou seja, o número de elementos das partes de B é igual a 2 elevado ao número de elementos de B, que nesse caso, o número de elementos de B é igual a 1. Então aqui, 2 elevado a 1, 2. Então repare que a gente chegou realmente aqui a dois subconjuntos. Vazio, que é subconjunto de todo mundo, e o próprio conjunto, já que qualquer conjunto é subconjunto de si próprio. Pronto, agora que a gente já viu esses casos especiais e o número de subconjuntos, que é uma espécie de número de elementos, como a gente viu para o conjunto das partes, vamos falar da interseção de dois conjuntos e o número de elementos. Como sabemos, a interseção de dois conjuntos é o conjunto representado pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Bom, então o que isso tem a ver com o número de elementos do conjunto? O número de elementos da interseção de dois conjuntos A interseção B, né,
ele tem uma característica importante. É claro que é um número de elementos que é comum aos dois, mas ele sempre é, no mínimo, né, igual a zero. Quando isso acontece, a gente diz que os conjuntos são disjuntos. Disjuntos. Então, quando isso acontecer, eles são disjuntos. E no máximo, ele é igual ao menor número entre o número de elementos de conjunto, número de elementos de A e de B. Então, ele é no máximo o mínimo. Então, aqui deixa eu escrever isso. Ele é no máximo igual ao mínimo entre dois números. O número de elementos de A e o número de elementos de B. Vamos dar uma olhada num exemplo que eu acho que pode ajudar. Vamos supor que dois conjuntos sejam os seguintes. A igual a 0, 1. E aí vamos pegar três conjuntos diferentes. B igual a, por exemplo, 1, 2. C igual a 3, 4. E D igual a 0, 1, 2, 3. Repare que se você observar a interseção entre A e B, você vai ter apenas um elemento. Então, ó, o número de elementos da interseção entre A e B, o número de elementos da interseção entre A e B, A interseção B, nesse caso é igual a 1, que é apenas o elemento 1 mesmo. Ou seja, é maior do que isso aqui, já que o número de elementos de A é 2, e é menor do que o máximo entre eles, que é 2. Vamos pegar o A e o C. O A e o C, o número de elementos de A interseção C é igual a 0, tá vendo? Porque não tem elementos em comum entre A e C. E agora, finalmente, D. Como A é subconjunto de D, todos os elementos de A estão aqui. 0, 1, 0, 1. Então, o número de elementos da interseção de A com D é igual ao número de elementos de A, que nesse caso é 2. Repare que eu não poderia ter mais que dois elementos, já que a interseção tem que ser comum aos dois. Então, se A só tem dois elementos, eu não poderia ter três elementos em comum entre A e D. Por isso, essa restrição sobre o máximo do número de elementos da interseção de dois conjuntos. É claro que se eu tiver três conjuntos ou mais, essa ideia também vale. Se eu tivesse três conjuntos, então para três conjuntos, se eu tivesse n conjuntos, melhor dizendo, se eu tivesse n conjuntos, o que ia acontecer? Eu teria no mínimo 0, de novo, e no máximo, o mínimo entre o número de elementos de A1, A2, até o meu conjunto AN. Ou seja, se eu tenho n conjuntos, o máximo para a interseção é o menor dos conjuntos, porque aí esse conjunto vai ser subconjunto de todos os outros, já que todos os elementos dele são elementos dos demais. Bom, continuando. E na diferença de conjuntos? Bom, a diferença de conjuntos vai depender da interseção de conjuntos. Então, o número de elementos da diferença, o número de elementos da diferença de A
menos B, por exemplo, é sempre o número de elementos de A menos o número de elementos da diferença entre A, aliás, da interseção, né? Diferença é o que eu estou buscando, da interseção entre A e B. E aí repare que se a interseção entre A e B, né, é zero, então qual é o menor valor aqui? Né? O menor valor é zero. Aliás, vamos começar pelo maior, já que eu comecei a citar o maior. Quem é o valor máximo para isso acontecer? O valor máximo é igual ao próprio número de elementos de A. Por quê? Porque isso aqui pode ser zero no mínimo. Quando isso aqui for mínimo, esse total vai ser máximo, já que é uma subtração. Né? E qual é o menor valor aqui? O menor valor é zero, que vai acontecer quando a interseção entre A e B é igual ao número de elementos de A. Ou seja, é quando A está dentro de B. A é subconjunto de B. Então essa primeira vai acontecer quando A é subconjunto de B e a segunda vai acontecer quando eles são disjuntos. Então, deixa eu escrever isso aqui do lado. O mínimo vai acontecer se A estiver contido em B, né? Ou seja, A é subconjunto de B, e a segunda vai acontecer quando A e B são disjuntos. Muito bem. É claro que se agora a gente olhasse, né, a diferença entre B e A, esse comportamento se inverteria. Produto cartesiano. Qual o número de elementos do produto cartesiano de A e B? O número de elementos do produto cartesiano de A e B é igual ao número de elementos do produto cartesiano de B por A, mesmo o número de elementos, né, mesmo o produto cartesiano não sendo comutativo, o número de elementos é o mesmo. E é sempre igual ao número de elementos de A multiplicado, deixa eu fazer assim que eu acho que vai ficar mais claro, o número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B. E aí repare que se A ou B é um conjunto vazio, o número de elementos do produto cartesiano é zero. Se A ou B é um conjunto infinito, o número de elementos, né, do produto cartesiano é infinito. E se A ou B são conjuntos, se A e B são conjuntos finitos, o número de elementos do produto cartesiano é finito. Por exemplo, digamos que A, vou pegar um exemplo aqui numérico. Digamos que A seja 0 e 1 e B seja 2 e 3. O número de elementos do produto cartesiano de A por B vai ser 2 vezes 2, 4. E lembre-se do que já falamos, que o número de elementos das partes desse conjunto vai ser, né, então, o número de elementos das partes de A cartesiano B vai ser 2 elevado a n de A vezes n, deixa eu chegar para a direita aqui, de B. Então é 2 elevado ao produto desses dois números, que pode ser escrito assim, né? 2 elevado a n de A elevado, se você preferir, elevado a n de B, já que aqui a gente multiplica os expoentes. Finalmente,
união de conjuntos. Digamos que a gente queira calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Então, o número de elementos da união de dois conjuntos, número de elementos de A união B, vai ser sempre o número de elementos de A mais o número de elementos de B, deixa eu botar com a mesma notação, o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. De novo, quem é o valor máximo e mínimo para o número de elementos da união? Bom, vamos começar pelo valor mínimo. O valor mínimo, para o número de elementos da união é sempre o maior, número de elementos mínimo é sempre o máximo entre A, número de elementos de A, número de elementos de A e o número de elementos de B. Por que isso ocorre? Porque o mínimo vai acontecer quando um conjunto for subconjunto do outro. E aí a união não acrescenta muita coisa. Então, se um for subconjunto de outro, isso aqui vai ser um desses dois. E sempre vai ser, no máximo, o menor deles. Então, vai ser o máximo entre os dois, porque quando isso aqui estiver no maior valor possível, a subtração é a maior possível. Só que a subtração é feita sempre com o menor entre esses dois. Então, no mínimo, é o maior entre esses dois. Bom, e o máximo? Quem é o máximo para união entre A e B? É quando isso aqui é zero, e aí eu não subtraio nada, e aí é simplesmente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Tá? Isso aqui vai acontecer quando eles forem disjuntos. Então, isso aqui vai acontecer quando eles forem disjuntos. A interseção entre eles é nula. Isso aqui vai acontecer quando um deles é subconjunto do outro. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Vamos pensar aqui nas três possibilidades como vimos antes em outro tópico desse vídeo. Digamos que A seja 0 e 1, que B seja primeiro um conjunto que seja maior do que A e que A esteja dentro dele. Por exemplo, 0, 1 e 2. E vamos pensar num C em que eles são disjuntos. 2, 3 e num D qualquer que seja, por exemplo, 1 e 2. Pensando agora nesse exemplo, quem é o número de elementos de A? Quem é o número de elementos de A união B? O número de elementos de A união B é o próprio número de elementos de B, que é o maior dentre eles, e A é subconjunto de B. Quem é o número de elementos de A? Eu podia ter colocado isso mais para baixo, vou colocar aqui o segundo. Quem é o número de elementos de A interseção C? Aliás, A união C, né? A união C. Como A e C são disjuntos, o número de elementos de A união C é o número de elementos de A, que é 2, mais o número de elementos de C, que é 2.
4. Então, esse aqui foi relacionado à interseção com C. Tá? Isso aqui veio daqui. E esse daqui veio do B. Quem é o número de elementos de A é união D? Vou fazer de verde aqui. O número de elementos de A união D vai ser, como A e D tem uma interseção, vai ser aqui, ó, número de elementos de A união D, vai ser o número de elementos de A, que é 2, mais o número de elementos de D, que é 2, menos o número de elementos de interseção entre A e D, que é 1. Existe um elemento que é a interseção aqui, ó, tá vendo? Entre A e D. Repare que no primeiro exemplo aqui de amarelo, se você aplicar a mesma ideia, você tem dois elementos aqui, ó, na interseção. Então, se a gente voltar aqui e aplicar a ideia, ó, A união B, você vai ter o número de elementos de A, que é 2, mais o número de elementos de B, que é 3, menos o número de elementos de interseção, que é 2. E aí acontece o que eu tinha dito antes, que é esse aqui simplifica com o menor dentre esses dois, e aí sobra só o número de elementos de B na união, tá? Essa ideia serve para a gente entender o que vai acontecer com a união de três conjuntos. Como que eu calculo o número de elementos da união de três conjuntos? Digamos que eu quero calcular o número de elementos da união entre A, B e C. Isso vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. E aí agora eu tenho que descontar, ou seja, subtrair as uniões, as interseções deles em grupos de 2, porque quando eu somo os elementos de A, de B e de C, eu somo os elementos que estão na interseção entre A e B, na interseção entre B e C e na interseção entre A e C. Então eu tenho que descontar esses valores, como eu fiz aqui com a interseção. Tá vendo? Por que eu fiz isso aqui? Por que eu descontei aqui na interseção? Vamos olhar o diagrama com dois conjuntos. Quando você tem dois conjuntos, os elementos de A estão nesse conjunto aqui. Os elementos de B estão nesse conjunto aqui. Quando eu somar os números de elementos de A e B, eu vou ter esse, por exemplo, esse do meio. Deixa eu fazer esse do meio de outra cor, para ficar bem diferente. Esse do meio de azul e o final aqui, esse do meio do final aqui de roxo. Quando eu pegar os elementos de A, é como se eu estivesse pegando o amarelo e o azul. Então, os elementos de A, o amarelo e o azul. Quando eu pegar os de B, eu vou pegar o azul de novo e o roxo. Ou seja, o azul é contado duas vezes. Ele é contado aqui, quando eu pego os de B, e aqui, quando eu pego os de A. Então, esses são os de A e esses são os de B. Quando eu somo, o azul é contado duas vezes. Por isso, eu desconto a interseção uma vez. Aqui, como tem três interseções, tem que descontar todas elas. Então, por isso, a gente subtrai o número de elementos da interseção entre A e B somado ao número de elementos da interseção entre A e C somado ao número de elementos da interseção entre B e C. Só que quando eu faço isso, eu desconto também a interseção entre A, B e C. Então eu tenho que adicionar a interseção entre A, B e C.
Então, quando eu tenho 3 conjuntos, eu tenho que fazer isso. Primeiro adicionar todos os conjuntos, depois subtrair as interseções em grupos de 2 e depois adicionar as interseções em grupos de 3. Se eu tivesse mais conjuntos, eu faria a mesma coisa. Com 4 conjuntos, você adicionaria todos os conjuntos um a um, subtrairia as interseções deles em grupos de 2, depois adicionaria as interseções em grupos de 3 e, por fim, subtrairia as interseções em grupos com 4. Esse processo se repete até o número de conjuntos que você tiver. Vamos dar uma olhada no diagrama para ver o que acontece e por que isso aqui funciona. O diagrama é assim, né? A, conjunto A, um conjunto B e mais para baixo aqui um conjunto C. E aí repare que os elementos que estão aqui aparecem uma única vez. Os elementos que estão aqui aparecem uma única vez. Os elementos que estão aqui embaixo aparecem uma única vez. Mas os elementos que estão aqui, aqui e aqui, as interseções, ou seja, aqui é vermelho, por exemplo, aqui e o roxo, aqui, eles aparecem 3 vezes, tá vendo? Quando eu somo o A, ele aparece aqui e aqui. Quando eu somo com B, ele aparece aqui e aqui. E quando eu somo com C, que é o de baixo. Tá vendo? Então, quando eu fizer a adição de A, B e C, eu vou estar somando esse aqui uma vez com A e o B. Esse aqui uma vez com A e C. E esse aqui uma vez com B e C. O do meio, ele vai aparecer 3 vezes, porque são 3 conjuntos. Esse cara aqui do meio, ele vai aparecer quando eu somar o A com B, quando eu somar o B com C e quando eu somar o A com C. Então, por isso eu preciso descontar 3 vezes, que são as 3 vezes que ele aparece, e somar uma vez porque ele foi descontado todas as vezes. Tá? Então, isso que aparece aqui, né? Esse desconto, desconta esse 3 vezes e cada um desses 2 vezes. Então, precisa readicionar para voltar os elementos. Se você colocar números aqui, você vai ver que isso dá certo. Ok? Basta seguir isso aqui que você vai ver que vai funcionar. E se você fizer com diagrama, você vai verificar também que funciona. Já que quando você soma esse, você soma o azul para o A e para o B, ou seja, quando eu conto de A, quer ver? Eu vou fazer com o de A. O de A é o amarelo, o azul, o vermelho e o marrom. Esses são os elementos de A. Quando eu somar com os de B, eu vou ter o azul e o marrom de novo. Então, eu vou ter o azul e o marrom de novo. Ter o azul e o marrom de novo. Marrom aqui. Marrom, deixa eu botar o azul. O azul e o marrom de novo. Só que eu vou ter o laranja e o roxo. Então, laranja, laranja e o roxo. Então aqui, ó, quando eu somar, só vou fazer o de A e B. Quando eu somar o de A com o de B, esses elementos aqui, ó, esse, né, que ele aparece aqui também, e esse aqui, eles são somados 2 vezes. O de C, né, falei que não ia fazer, mas vou acabar fazendo. O de C é o vermelho, o marrom, o roxo. Então, vermelho, vermelho, o marrom e o roxo e o verde. E aí, se a gente simbolizar agora, deixa eu ver, com em volta deles de, deixa eu fazer de laranja. Então, o que tem em comum entre B e C? Entre B e C a gente tem isso aqui em comum, roxo, e também o marrom. Então, isso aqui também está em comum.
E aí repara que eu tenho coisas em comum com A e C, que são o amarelo aqui, ó, o amarelo e também esse aqui. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, eu vou somar com A e C uma vez esses elementos, com triângulos. Vou somar com B e C uma vez os elementos de laranja. E vou somar com A e B uma vez os elementos de círculo branco. Então, por isso, eu preciso descontar as interseções, que são essas repetições marcadas. Mas quando eu faço isso, eu somo com todos esses elementos, inclusive o marrom que aparece. O marrom aparece 3 vezes. Aparece uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. Ele é o único que aparece 3 vezes. O roxo aparece 2, o vermelho aparece 2, o azul aparece 2 e o amarelo aparece 2, mas o marrom aparece 3 vezes. Então, quando eu descontar essas repetições, eu adiciono de novo a interseção entre os três para tudo ficar certo. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Esse foi um vídeo sobre o número de elementos da interseção, união, diferença, produto cartesiano e conjuntos especiais para vários tipos de conjunto. Espero ter dado uma boa noção aí sobre o assunto para que você possa resolver o maior número de problemas. Até o próximo vídeo e tchau!